Então, nós vamos falar sobre as doenças associadas às edificações, e esses são os componentes do nosso grupo. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a introdução. Esse termo, né, doenças associadas às edificações, é um termo reservado para os problemas da saúde que vão se desenvolver em cenários em cenários não industriais, né, que habitualmente são considerados como não perigosos, né, tipo casas, escolas, escritórios. A contaminação do ar de ambientes internos, ela vai estar associada a uma variedade de materiais de construção e de bens de consumo. E aí, né, a gente vai ter tipos de doenças associadas a essas edificações e a preocupação com a saúde, né? Então, a gente vai poder dividir essas doenças em duas categorias, que são as doenças agudas de curta latência e as doenças potencialmente crônicas de longa latência. E o que é que vai determinar, né, é a natureza das exposições, né? Pode originar, a cada tipo de doenças vai diferir devido à substância. Bom, então, como eu falei, vão ter dois tipos, né, que são as doenças de curta latência, que elas incluem a síndrome dos edifícios doentes, né, como doença psicogênica, em massa, doenças específicas resultantes de fontes identificáveis de materiais nocivos, certas doenças infecciosas, pneumonite, por hipersensibilidade relacionada às edificações e às exacerbações da asma associada à umidade, né, e essas condições elas vão ser caracterizadas por um início agudo, abrupto, né, vai estar estreitamente relacionado com o tempo que o indivíduo permaneceu dentro do prédio. E muitas vezes os sintomas eles são aliviados pela relação quando se cessa a exposição. E aí a gente tem as doenças de longa latência, né? Que vão incluir câncer, doenças pulmonares crônicas, né? Provavelmente por serem resultantes de uma exposição a longo prazo a nível baixo desses contaminantes estão presentes no ar. E devido ao longo período de indução de latência para essas condições, e isso, a origem multifatorial, é muito mais difícil a gente estabelecer o nexo causal com a exposição em uma edificação. É muito mais difícil identificar. E aí a gente vai ter alguns agentes no ar, né, desses ambientes internos, que podem ser responsáveis por essas doenças, que vão ser fumaça de cigarro, asbesto, gás radônico, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos e inseticidas hidrocarbonetos clorados. Tá. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a natureza, fontes e concentração das exposições. Então, existem potenciais fontes contaminantes no ar interior que vão poder ser classificados de 3 formas, que são os contaminantes liberados a partir das edificações ou de seu conteúdo, incluindo asbesto, formaldeído e radônio. Podem ser classificados como contaminantes gerados por diversas atividades humanas, como cozimento, aquecimento, tabagismo e limpeza. Ou então, contaminantes infiltrados, ou seja, aqueles agentes que entram na casa do edifício juntamente com o externo, mas vão estar em uma menor concentração. É importante a gente saber que a concentração de contaminantes ela vai ser influenciada não só pela fonte de exposição, mas também pela taxa de troca entre o ar interno e o ar externo. Porque é assim, a introdução de ar externo para dentro de casa ou do prédio vai ocorrer pela ventilação ou pela infiltração. E a infiltração ela ocorre através das rachaduras ou então de fendas na estrutura, por portas, janelas, né? E a quantidade de infiltração ela depende do tipo de edifício, do isolamento e outras condições de impermeabilização e condições climáticas também, né? A ventilação, por exemplo, pelo aquecimento, por ar forçado, o sistema de ar-condicionado, elas podem fornecer quantidades substanciais de ar externo, mas também pode ser planejada para recircular o ar pré-condicionado,
né, com a entrada mínima desse ar fresco. Essa concentração de contaminantes, né, presentes em qualquer local dentro de um edifício, ela é influenciada pela localização da fonte e pelo grau de mistura com o ar. No caso de contaminantes reativos ou particulados, né, a concentração ela é afetada pela taxa de reação química ou de deposição. Vou falar um pouco sobre os resultados das investigações de edificações. Em pesquisas foram relatados os resultados de mais 400 avaliações, sendo que em 32% delas a ventilação do prédio foi considerada inapropriada, com entrada inadequada de ar fresco, má distribuição e mistura do ar, ausência de corrente de ar, controle inadequado da temperatura e umidade, diferenças de pressão atmosférica entre os espaços, problemas de filtragem do ar. 17% dos problemas foram por conta de contaminação interna a partir de vários tipos de copiadoras, aplicação inadequada de pesticidas, uso indevido de produtos de limpeza, fumaça de cigarro e gases de combustão. 11% das investigações apontaram fontes de contaminação externas, geralmente resultantes da entrada de ar externo contaminado por conta da saída de escape e entradas mal localizadas ou geração de contaminantes perto das entradas de ventilação. 3% foi por conta da contaminação microbiológica e mais 3% dos problemas resultaram de materiais de construção. Em relação às doenças de baixa latência, a gente tem a síndrome dos edifícios doentes, que são um conjunto de sintomas característicos, como cefaleia e irritação das mucosas, reconhecido entre os ocupantes de edifícios não industriais. Tem uma incidência desconhecida, mas os surtos sugerem que a doença é mais comum quando associada a edificações, né? Geralmente tem sintomas respiratórios superiores, temporariamente relacionados à permanência no trabalho, incluindo também olhos secos, sintomas nasais e garganta seca ou inflamada. Também pode acontecer de sintomas do sistema nervoso central. Tem que ter atenção ao ar seco, né, que é um fator importante nessa doença. E alguns fatores físicos são o sistema de ventilação central, dependente de uma proporção significativa de ar recirculado, idade da edificação, materiais de construção, janelas funcionais, aumento da temperatura ambiente e secura do ar. Alguns fatores químicos, né? Parece que, assim, estudos mostram que baixos níveis de contaminantes químicos presentes no ar interno contribuem para essa síndrome, mas nenhuma causa química específica foi identificada. Geralmente tem que ter mais atenção com formaldeídos, compostos orgânicos voláteis e poeira, porque eles parecem estar mais associados a essa doença. Alguns fatores biológicos são a exposição a edifícios úmidos e ao mofo e seus produtos. Fatores hospedeiros são pessoas com atopia têm mais irritação das mucosas, pessoas com lentes de contato têm mais irritação ocular e geralmente mulheres têm sintomas mais frequentes do que os homens. A organização do trabalho e fatores psicossociais também é um ponto que precisa ter cuidado, porque a invariabilidade do trabalho, a insatisfação com o supervisor, pouca influência sobre a organização, alto ritmo de trabalho e o estresse geral e profissional também estão associados a essa patogenia. Agora eu vou falar dos achados clínicos da doença de baixa latência. A clínica do paciente vai ser irritação ocular, dificuldade em usar lente de contato, por causa dessa irritação e congestionamento nasal e dos seios da face, irritação da garganta, aperto ou ardor no peito, náuseas, tontura e fadiga. E esses sintomas, eles começam a aparecer geralmente quando a pessoa entra no prédio e são aliviados após a saída. Então, a gente percebe assim, que é mais uma doença assim, psicossomática, até porque os achados físicos eles são inexistentes ou mínimos, e quando aparecem são casos de congestão leve da orofaringe ou da mucosa conjuntival. Em relação à avaliação, tratamento e à prevenção, a avaliação deve ser feita com entrevistas com funcionários afetados e uma análise do prédio para avaliar a questão de ventilação e procurar fontes de exposição que possam estar causando isso. O tratamento ele vai ser principalmente a tranquilização, né, daquelas pessoas e com uma explicação da aparente fonte e natureza benigna dos sintomas. E também é importante que essas pessoas elas sejam afastadas de forma temporária daquele ambiente.
se for algo assim mais grave. E em relação à prevenção, devem ocorrer mudanças, como a transferência de aberturas para a entrada de ar, ou a alteração das práticas de aplicação de pesticidas ou limpeza. Agora, em relação à doença psicogênica em massa. Ela é uma doença que é psicofisiológica, que ocorre de forma simultânea em um grupo de indivíduos. E esses episódios estão relacionados a edificações e em prédios de escritórios, instalações industriais pequenas e em centrais eletrônicas. E algumas evidências sugerem que os indivíduos que vivem em trabalhos sobre altos níveis de estresse e ansiedade, eles já são mais propensos a desenvolver essas doenças psicogênicas em massas, antes mesmo desse surto aparecer de forma simultânea entre todos os grupos, em todos os indivíduos dos grupos. Os sintomas mais comuns são cefaleia, vertigem, tontura, sonolência, náusea, boca e garganta seca, irritação dos olhos, nariz e garganta e aperto no peito. E fraqueza, dormência e formigamento. Muito parecido com os sintomas anteriores. E o tratamento ele envolve tranquilizar as pessoas, explicar sobre os sintomas que não são nada malignos e fornecer um ambiente de apoio. Bom, eu vou dar continuidade falando do papel da umidade de ácaros e mofo das edificações na indução da asma e sintomas de doenças respiratórias, né? A umidade, ela é um fator que merece bastante atenção, porque quando ela está em níveis inadequados em edifícios, ela vai resultar na formação de um ambiente com condições que vão favorecer o crescimento de ácaros e também do mofo. E a gente sabe que o ácaro e o mofo, ele é responsável pelo aparecimento de várias manifestações clínicas no indivíduo, como, por exemplo, alergias e outros problemas respiratórios, né? Aqui, a exposição a alérgenos provenientes de ácaro, principalmente em residência, está associada com a ocorrência de alergias em pessoas suscetíveis, que foi o que eu acabei de falar, né? E recentemente estão aumentando consideravelmente os estudos de interesse em relação aos possíveis efeitos, tanto da umidade que foi eu acabei de falar, né? Os efeitos dela sobre a saúde e também do mofo. Os efeitos que o mofo no interior dos edifícios, assim como a umidade, podem causar para os indivíduos expostos, né? E aí, segundo uma análise que foi feita pela Organização Mundial de Saúde, né, pela OMS, existem evidências epidemiológicas suficientes que podem fazer essa associação entre a umidade ou o mofo e o desenvolvimento da asma, o agravamento da asma, né, infecções respiratórias com exceção da otite média, e sintomas do trato respiratório superior, como tosse, respiração ofegante e dispneia. Ou seja, a OMS realizou estudos porque existiam alguns autores que eles não viam, eles diziam que não existia uma correlação, não existiam evidência suficiente para comprovar que existia uma associação sólida entre a umidade, a formação do mofo e a asma, a exacerbação da asma, o aparecimento e agravamento de sintomas respiratórios, né, de doenças do trato respiratório. Só que a OMS fez uma análise e ela disse que existem sim dados suficientes e que existe sim uma correlação. E a partir daí a gente faz uma análise, foi feito um padrão de análise em relação ao mofo nos edifícios. Então, é feita a avaliação da edificação para a exposição do mofo. Como é que isso é realizado? É muito importante que seja feita uma investigação correta de um mofo achado nos edifícios, né? Então, a gente tem que avaliar os danos causados pela umidade, né? Pela água e pelos problemas do crescimento do mofo. E aí, a partir daí,
é feita uma abordagem inicial que envolve uma vistoria completa do edifício, da residência, né? Na busca de fontes de infiltração, ou seja, de umidade, e da evidência visível do crescimento de mofo nas superfícies, como, por exemplo, paredes, por trás de móveis, onde tem uma exacerbação da umidade, né? E aí, a partir daí, se for achado algum material, esse material tem que ser colhido, tem que ser feita a amostra desse material e tem que ser levada para análise. A partir da análise, eu vou poder fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, que é esse segundo ponto, ele pode ser auxiliado pela realização de teste cutâneo para detectar o IgE específico para alérgenos fúngicos ou testes sorológicos para detecção dos anticorpos IgE para alérgenos fúngicos, certo? E aí esses testes eles precisam ser interpretados com cuidado, em conjunto com a história, com os achados. Por exemplo, o paciente chega com a história dele, relata os sintomas dele, e junto a isso eu tenho uma amostra positiva para mofo na residência dele, no edifício que ele mora. Então, tudo isso tem que se complementar. E, por fim, o tratamento e a remediação da edificação. Nesse caso do mofo, né, não há um tratamento específico para outros potenciais efeitos adversos da exposição ao mofo, que é transportado pelo ar, né, como irritação das vias respiratórias. Então, não tem um tratamento específico, ele é mais sintomático. E deve-se considerar o afastamento da exposição, o indivíduo, eu estou muito exposto ao mofo, tem que se afastar dessa exposição, porque enquanto ele não se afastar, não vai ter nenhum resultado. Ou seja, deve-se considerar o afastamento da exposição dos indivíduos sintomáticos com base na gravidade dos sintomas e no nível da sua preocupação. Mas nem sempre é justificado, especialmente se a remediação pode ser feita rapidamente. Se pode resolver aquilo ali, se não é uma exposição tão maciça, se pode ser retirado, não justifica ele se afastar, ter toda uma preocupação mais agravada. E é isso. Obrigada.